Olá, pessoal. Vamos começar a falar então de extensão de corpos. E para isso, vamos começar a partir de um exemplo. Vamos considerar esse polinômio aqui, t quadrado menos 4, desculpa, t à quarta menos 4t ao quadrado menos 5. E vamos olhar esse polinômio dentro de Q de t, tá? Então, eu estou olhando esse polinômio com coeficientes racionais, tá? Se eu estou olhando esse polinômio em Q de t, eu posso fatorar ele em fatores irredutíveis da seguinte maneira. Então, aqui posso reescrever esse polinômio como sendo t quadrado mais 1, tá? Que multiplica t quadrado menos 5, tá bom? Bom, dá pra gente ver, né, que não tem como a gente quebrar, né, cada um desses polinômios aqui dentro de Q de t, né? E aí, além disso, o que que a gente tem, né? Que esse polinômio, ele vai ter raízes, né, nos complexos, né? Então, as quatro raízes que ele vai ter vai ser o quê, né? As duas raízes daqui, né, que vai ser, deixa eu só escrever aqui, né? Vai possuir, opa, raízes, é, i e menos i, né? E a outra raiz que ele vai possuir, as outras duas raízes, né? Devido a esse polinômio aqui, vai ser a raiz de 5 e menos raiz de 5, certo? Então, o que que acontece? O que a gente vai ver, né, ao longo dessa parte que a gente vai estar falando de extensão de corpos, né, que vai prosseguir para as próximas aulas, é que vai existir um subcorpo nos complexos, tá? Que eu vou chamar de L, gerado por essas raízes. Tá? Na verdade, basta só para a gente estar vendo isso, né, que a gente vai estar estudando com um pouco mais de detalhe logo logo, basta a gente definir todas as combinações, né, para esse caso aqui, no caso que a gente está estudando, né, todas as combinações possíveis, né, que a gente pode ter das raízes com relação ao corpo dos racionais, tá? Então, no caso aqui, a gente pode estar escrevendo dessa maneira, ó, P mais Q que multiplica I, mais R que multiplica a raiz de 5, mais SI que multiplica a raiz de 5. Dessa maneira, a gente vai ter todas as possibilidades, né, de combinação das raízes. Tá certo? Além disso, né, o que que a gente pode estar olhando aqui a princípio, né? Que esse conjunto L, ele é formado por quatro entradas de números racionais. Ah, mas será que isso tem a ver com o grau do polinômio? Sim, a gente vai estar estudando que, de fato, né, o grau do polinômio que dita, né, qual a quantidade, né, de combinações aqui, né, de entradas que você vai ter para suas combinações. Tá certo? Bom, mas beleza, né? Esse L aqui que a gente colocou, ele é realmente um corpo, tá? É... Bom, eu acho que todo mundo há de convir comigo, né, que a maior dificuldade, né, para a gente mostrar que esse conjunto é um corpo é o inverso, é a existência do inverso multiplicativo, né? Porque meio que as outras propriedades, né, relativas a anéis, né, meio que tipo sai, né, fazendo as contas, né? Agora, devido à complexidade aí de cada elemento, né, desse
conjunto L mostrar que possui inverso multiplicativo exige alguns truquezinhos, né? Que a gente vai estar vendo também no final dessa aula, né? Bom, além disso, usaremos esse exemplo para responder algumas questões, que são as seguintes, né? O estudo de qualquer polinômio, né? Que a gente pegar aqui f de t, deixa eu trocar a tinta aqui. Em q de t, vai nos fornecer um subcorpo L de C contendo Q, certo? A gente vai checar isso também. E, bom, esse subcorpo aqui, L, a gente vai falar que ele é uma extensão do corpo Q. Então, dizemos que L é uma extensão de Q, tá? No sentido de conter o conjunto Q mesmo, né? Beleza. De maneira geral, né, a gente pode pensar também o seguinte, ó. Se dado K um subcorpo arbitrário de C, subcorpo qualquer, né? Então, dado um polinômio, G de T com os coeficientes nesse subcorpo, teremos um subcorpo L de C contendo K. Tá certo? Nesse caso, a gente vai ver que vai seguir de maneira muito parecida com o que a gente vai ter para o Q. Tá? Isso aqui é só um roteiro, né, das coisas que a gente vai estar vendo nessa aula. Tá bom? E da mesma forma, né, que a gente tem que esse L aqui de cima é uma extensão de Q, né? Esse L aqui vai ser uma extensão de K. Então, também diremos que, neste caso, né, L é uma extensão de K. Tá certo? Bom, agora vamos estar definindo, né, rigorosamente, né, o que é uma extensão de corpos. Beleza, vamos para a próxima lousa. Certo, então, definição. Meio que aqui é só para marcar mesmo o que é definição, né? Na verdade, a gente define rigorosamente, né? Mas na prática a gente vai ver que basicamente basicamente continências de corpos que vão demarcar as extensões, né? Mas a gente chega lá. Então vamos lá. De maneira geral, sejam K e L subcorpos de C, tá certo? Uma extensão de corpos uma extensão de corpo
No caso de K para L, é um homomorfismo injetor. Que eu vou chamar de talzinho, que sai de K e chega em L, tá? Uma extensão de corpo é basicamente isso, né? É a existência de um homomorfismo, né, injetor, que sai do corpo menor, entre aspas, né, para o corpo maior, tá? Bom, vamos ver alguns exemplos, né, para ilustrar essa definição. Então, o primeiro exemplo que a gente vai ver é o seguinte. Se a gente pegar essas funções aqui, ó, tal 1 de Q em R, com tal 1 de X igual a X, tá certo? Podemos, por exemplo, também pegar tal 2, né, de R em C, né, da mesma maneira, né, tal 3 de Q em C, tá? Essas três funções aqui são exemplos de funções conhecidas como inclusões, né? Que é como se você tivesse realmente, né, pegando o conjunto menor, no caso o subcorpo menor, né, e colocando dentro do subcorpo maior, tá certo? Então aqui a gente tem as inclusões que vão ser homomorfismos injetores, tudo bem? E o segundo exemplo que a gente pode ver é o seguinte, ó. Considere K como sendo esse conjunto aqui, ó. P mais Q, que multiplica a raiz de 2, com P e Q racionais, certo? Bom, primeira coisa que a gente teria que verificar, né, que K é um subcorpo de C. Bom, e aí vai ficar com vocês, pessoal. Vai ficar um exercício aí para mais um para a lista, tá certo? Bom, uma vez que a gente sabe que o K é um subcorpo de C, a gente pode estar definindo também, né, a inclusão de Q em K. Que também vai ser, vou colocar aqui, ó, que também vai ser um exemplo, né, de extensão de corpo, tá? Ah, mas será que eu consigo fazer isso nessa função inclusão e tal? Sim, a gente vai ver já já, né, que qualquer subcorpo dos complexos, né, vai conter os racionais, né? Meio que isso vai dizer pra gente que os racionais, na verdade, é o menor subcorpo, né, dos complexos. Tá bom? Agora só mais algumas considerações, né, para a gente seguir adiante, que aqui é o seguinte, se a gente tem, né, se a gente tem que essa função aqui, isso aqui é uma extensão de corpo, isso aqui se isso aqui é uma extensão de corpo, né, o que que acontece? Isso equivale, né, C e somente C, a gente tem que a imagem, né,
dessa função, ela vai ser um subcorpo de L. Beleza? Muito bem. Então, o que que acontece, né? A gente realmente pode estar enxergando, né, o K, como eu disse antes, né, o K dentro de L, né, por meio da imagem, né, dessa função, tá bom? Bom, e para quem já fez cursos de álgebra comigo, né, tá familiarizado que uma das maiores dificuldades de cursos que se tratam de álgebra é a quantidade de notações diferentes que acabam aparecendo, né? E aqui não vai ser diferente, né? A gente vai estar introduzindo uma notação diferente para estar falando de extensões de corpos, né? Então, a gente pode representar que, no caso, na verdade, a gente sempre alerta, né? Porque vai que você pega um livro aí, né, outras referências, né, para estar estudando, né, e se depara com certos símbolos, né? Então, vamos tentar abarcar o máximo de notações possíveis, né, para não ter esse tipo de confusão, né? Então, podemos representar a extensão de corpo dessa maneira aqui, ó. Apresentar a extensão do corpo. Então, aqui é o seguinte, né? Extensão é o quê, né? Então, quando a gente fala de extensão de corpo, são dois corpos atrelados com um homomorfismo injetor. Então, a gente pode representar dessa maneira aqui, ó, que é, eu acho que a notação mais comum que aparece aí na praça, né? Que você inverte, né, a ordem, né? Você coloca meio que o corpo maior aqui na esquerda e o menor aqui na direita, e esses dois pontinhos no meio, tá certo? Também é comum aparecer essas outras notações também, como por exemplo essa daqui, tipo L, essa barrinha K, ou simplesmente L inclui, né, K, ou tipo desse jeito mesmo, com essa ordem aqui mesmo, né, para manter sempre o maior do lado esquerdo, tá bom? Bom, e tudo isso, né, para dizer que L é uma extensão de K, tá? Bem estranho assim no princípio, né? Mas depois a gente acostuma com esse tipo de notação também. E outra coisa que é bom observar também, né? É que, dado um conjunto qualquer X, tá? Dado X, subconjunto qualquer de C, bom, é de se esperar que nem sempre, né, esse X seja um subcorpo do C, tá certo? Porém, assim como a gente tinha, né, com anéis, né, e grupos, né, que são gerados a partir de um conjunto, aqui também a gente vai ter subcorpo, né, gerado a partir do X, que vai ser de maneira bem parecida ao que a gente viu nos cursos anteriores aí de álgebra, né? Então, deixa eu só deixar registrado aqui, né, dado C, não necessariamente. Desculpa, dado x contido em C, não necessariamente x é subcorpo. Mas vamos definir agora o que seria um subcorpo, né, gerado por x. Então, definição, a gente tem, opa, voltou, seja x, um subconjunto, então a gente vai pegar um subconjunto aqui qualquer dos complexos, né, tá? Então,
o subcorpo, ó, repara que é um artigo definido, hein? Então, o subcorpo de C gerado por X é a intersecção de todos os subconjuntos, desculpa, de todos os subcorpos de C que contém X. Tá certo? Então, como é que seria isso, né? Bom, vamos fazer o seguinte, seja... Como é que seria uma ideia, né, para mostrar isso aqui, né? Então, primeira coisa é listar, né, todos esses subcorpos, né, que contêm o X. Então, a gente pode colocar o seguinte, ó, seja aí um conjunto de índices certo? E seja, aí eu vou chamar de, sei lá, chamar de K, K meio diferente aqui, formado por KI contido em C, tal que I pertence a I, né, que é o nosso conjunto de índices, né, e cada um desses Kzinhos aqui subcorpo, né, contém X. Faltou colocar aqui, né, mas cada um desses caras aqui é subcorpo, tá? Subcorpo de C, tá bom? Então, a gente tem que mostrar o quê, né? Que a interseção, né, de todos esses KIs aí é subcorpo de C. Bom, e aí, né? Mais um exercício para vocês brincarem, né? Que é bem parecido, né, com o que se faz para mostrar que interseção de anéis é anel, né, de corpos de grupos é grupo, né? É só seguir mais ou menos a mesma linha, tá? Muito bem, agora vamos mostrar o seguinte, que nas notas está registrado como proposição 3.1, que é um negócio bem interessante, né, que todo subcorpo de C contém Q. Certo? E o legal dessa demonstração é que ela é bem construtível, né? A gente vai meio que fazer o que espera que seja feito mesmo, né? Então, vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, né? Então, vamos pegar um subcorpo arbitrário, tá? Então, seja K contido em C um subcorpo, ou seja, ele satisfaz todos os axiomas de corpo. Isso é muito importante, tá? Então, a primeira coisa que a gente observa é o seguinte, né? Como ele é um particular, um corpo, então, por definição, o 0 e o 1 já estão dentro dele. Então, por definição, o 0 e o 1 já fazem parte de K, tá? Novamente, né? Como K é corpo e ele é fechado para soma, então
n. Então, para qualquer n que você pega natural, né? A gente pode escrever n como sendo 1 mais 1, 1 mais 1, n vezes, né? Então, feito isso, e como o K é fechado para soma, né? Então, aqui você tem que o n pertence a K. Em K. O n está em K, né? Da mesma forma, como o 1 está lá dentro, o menos 1 também vai estar dentro de K, né? Porque ele é fechado para inverso aditivo, né? Então, uma vez que o menos 1 está lá dentro, logo, se você pegar, tipo, se M for positivo, né? Se M pertencer aos naturais, então menos M vai ser o quê, né? Vai ser menos 1 mais menos 1 M vezes, tá certo? E novamente, como o K é fechado para soma, né? E o menos 1 está lá dentro, então você tem que o menos M também faz parte de K. Então, com isso, o que a gente mostrou, né? Então, com isso, até agora, a gente tem que os inteiros é um subconjunto de K, tá bom? Beleza, uma vez que os inteiros subconjunto de K, vamos pegar agora dois inteiros, né? Então, eu vou pegar aqui P e Q inteiros, tá? Com um Q diferente de zero, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Aqui, ó, vou fazer o seguinte, novamente, como K é corpo, então e o Q é um elemento de K, né? Porque os inteiros estão lá dentro. Então, existe inverso multiplicativo de Q em K. Ou seja, eu vou chamar de Q elevado a menos 1. Tá? Então, Q elevado a menos 1, se Q está em K, Q elevado a menos 1 também vai estar em K. Bom, como é fechado para multiplicação, segue o quê? Que, olha, o que é isso aqui, ó? P dividido por Q, essa fração. É basicamente P, que multiplica Q a menos 1, que está em K, né? Porque tanto P quanto Q a menos 1 está em K. Então, com isso, o que a gente mostrou, né? Mostramos que qualquer número racional também vai estar dentro de K. Aí isso encerra a história. Então, com isso, uma das consequências que a gente tem é a seguinte, né? Que, como eu havia falado antes, os racionais vão ser o menor subcorpo dos complexos, né? Porque, dado qualquer subcorpo, né, os racionais vai estar lá dentro desse subcorpo. Tá bom? E como corolário disso, e, e da definição de corpo, de subcorpo gerado, a gente tem o seguinte. Então a gente tem que seja X subconjunto de C, tá? Então, o subcorpo de C gerado por X contém Q. Beleza? Beleza. Agora vamos com um exemplo aqui. Seja... Vamos pegar aqui X igual a 1 e
Tá, esse subconjunto aqui com dois elementos de C, tá? Vamos tentar encontrar o subcorpo K de C gerado por X, tá certo? Então, como é que a gente faz isso? Bom, vamos tentar dar. Na verdade, esse subcorpo existe, né? Vamos chamar de K, né? A gente só quer dar uma cara para ele, tá? Então, seja K o subcorpo de X, de C, desculpa, de C gerado por X, tá certo? Que é esse conjunto aí. Então, beleza. Primeira coisa que a gente sabe, né? Pelo que a gente viu agora há pouco, que esse K ele vai conter Q, tá? E o Q ele é um subconjunto, é um subcorpo de todos os corpos, é um subcorpo de todos os subcorpos, né? Tá? Ele está dentro de todos os subcorpos. Tá certo. Então, o que que acontece? Ó, o K ele é fechado para as operações de soma e de produto, né? Então, ele deve conter todos os elementos dessa forma aqui, ó. Então, como K é fechado para a soma e o produto, então ele contém elementos da forma P mais IQ. Tá certo? Porque uma vez que a gente sabe que todos os racionais estão dentro de K, o I também, né, está dentro de K, então ele vai conter todas as combinações dessa forma. Tá certo? Bom, vamos dar um nome para isso, né? Então seja, vou chamar de M, o conjunto que tem essa cara que a gente acabou de escrever. Muito bem. E vamos mostrar que esse M é um subcorpo de C, tá? Então, beleza. Vou só fazer o seguinte, né? Primeira coisa, né? A gente tem que o M, né? Ele vai ser fechado para soma, subtração e produto. Então vamos deixar anotado aqui, ó, M é fechado para soma, subtração e produto. Tá? E é só fazer as contas, né? As continhas e verificar. Tá certo? E além disso, ele não vai possuir divisores de zero. Então, não possui. Também é resolver um sistema, né? Divisores. Eita, olha o curso de caligrafia fazendo falta aí. Divisores de zero. E além disso, a gente tem o seguinte, né? Que em geral é a parte mais chata assim, de estar mostrando, né? Que o inverso, né? Desse cara aqui vai ter essa cara. Ou seja, né? Ele é fechado para inverso multiplicativo também.
certo? Então, com isso, todo elemento não nulo de M possui um inverso multiplicativo. Muito bem. Tá? E, bom, a primeira coisa que a gente viu foi o quê, né? E o M, né? Beleza. Então aqui, com isso, né, a gente mostrou que o M é um subcorpo que contém X, tá? Então, logo, M é um subcorpo que contém X, tá certo? E como o K é o menor subcorpo que contém X, então o que que a gente tem? Subcorpo tal que X está contido em K. Então significa que a gente tem que K está contido em M, tá certo? Então beleza, né? Mas lá atrás, o que que a gente tem também, né? Quando a gente definiu o M, né? A gente disse que o K, né, é fechado para subproduto, né? Então ele conteria, né, elementos da forma P mais IQ, né? Então dessa maneira, o K, ele também é um, desculpa, dessa maneira o M, ele é um subconjunto de K também. Então, e por M ser um subconjunto de K, segue que M é igual a K, né? Então, feito isso, né, a gente mostrou que quando a gente pega o subcorpo, né, subcorpo de C, né, gerado por X, que a gente chamou de 1II, vai ser dado por esse conjunto aqui, né, P mais IQ, com P e Q pertencente aos racionais, tá certo? Muito bem, uma extensão, né, dada uma extensão de corpos, a gente pode fazer a seguinte análise também, ó. Então, se a gente pega uma extensão de corpos aqui, ó, já vou escrever assim para a gente estar acostumando com a notação, tá bom? Então, aqui você lê que o corpo menor aqui é o K, né, e o maior é o L, tá certo? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, podemos analisar subcorpos também, né, que estão entre L e K, tá? Então, você pode ter espaço aqui no meio também, tá certo? E o que que isso significa, né? Significa que a gente pode tomar, por exemplo, né, tomar X contido. Por exemplo, eu vou pegar um conjunto qualquer X aqui contido em L, tá? E, e esse X, eu vou supor que ele também contém o meu K, né? Tá certo? Não necessariamente esse X, ele é um subcorpo, eu só estou tomando um conjunto qualquer, tá bom? Então, pega esse conjunto X aí, tá? Então, a gente pode obter, né,
também um subcorpo gerado por X que contém K e está contido em L, tá? Dessa maneira, é a mesma coisa da gente ver, por exemplo, então, deixa eu só anotar aqui antes que eu falei aí. Então, podemos ter um subcorpo gerado por X que contém K e um subcorpo, falta botar aqui, é um subcorpo de L, né? Subcorpo de L gerado por X que contém K, tá? A gente pode ter isso também, a gente pode encontrar espaço, né, entre extensão de corpo, tá? Que vai acabar sendo o mesmo em dizer, na verdade em ver, né, o X como sendo igual ao K unido com alguma coisa, tá? Porque pode ser que esse alguma coisa aí, porque o que que a gente sabe a princípio, né? A gente sabe que o X ele contém K, tá? Só que pode ter mais gente de fora aqui, né? Com esse Y, né? Contido aqui em L. Bom, é só para ver que a gente pode escrever, só para deixar em evidência aqui o K, tá bom? Ok, isso permite a gente escrever, né, de uma outra maneira, só ressaltando os elementos que estão fora do K, tá? Parece meio estranho a princípio, mas a hora que eu botar a notação, vocês já vão se ligar, olha, é parecido com algo que a gente já viu antes, tá? Tipo, então a gente vai estar escrevendo o X dessa maneira só para ressaltar os elementos que estão fora de K, tá certo? Então vamos lá. Definição. Vou pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui uma extensão de corpo L e K, tá certo? E vou pegar um Y subconjunto de L, tá? Então, o subcorpo gerado por, olha só, é como se fosse o X aqui, tá certo? É denotado por K, e a gente bota esse Y aí no meio, né? E dizemos que o subconjunto obtido desculpa aqui, é o subconjunto obtido pela adjunção, o subconjunto obtido de K então a gente parte de K, né? Pela adjunção de Y. Tá? Não, é basicamente o que, né? Você já tem o seu K inicial, né? E aí você vai tomar o subcorpo, o menor subcorpo, né?
que contém K e acrescenta esses Y que a princípio pode estar fora, né? Mas se tiver dentro também de K não tem problema, né? O interessante é ainda ter gente de fora, tá? Ó, essa notação aqui lembra bastante notação de corpo de frações, né? Que é a diferença disso aqui com o anel de polinômio é quando você bota um colchetes, né? E aí é só vou escrever algumas coisas aqui que pode ser que ajude um pouco a entender, mas é basicamente isso, né? Você está vendo o Y como sendo coisas que estão fora de K, né? E criando um subcorpo a partir dessas duas coisas, né? Então, a primeira coisa é o seguinte, ó, só algumas observações, né? Note que K de Y está contido em L, né? Que é é o subcorpo, né? E ele vai conter, né? O K de Y vai conter a união de K com Y também, tá? E essa notação, ela permite para a gente uma série de abusos, né? Que, por exemplo, olha só, se você colocar Y, por exemplo, toma um Y qualquer aqui, né? Então, a gente pode estar escrevendo, quando a gente escrever isso aqui, na verdade, é a mesma coisa da gente estar escrevendo isso aqui, né? Então, pode ser que a gente pegue, sei lá, a princípio um Y que esteja fora de K, né? E aí eu quero o corpo, né? O menor corpo, né, que contenha K e o elemento Y. Então, ao invés de eu escrever assim, eu posso estar escrevendo dessa maneira aqui, né? E a mesma ideia vale para quando eu escrever algo assim, né? Tipo com finitos elementos, né? Isso aqui, na verdade, é a mesma coisa de estar escrevendo isso aqui, tá certo? Muito bem, né? Bom, vamos ver mais alguns exemplos. Na verdade, a gente vai ver um exemplo agora que a gente vai trabalhar um bocado nele, que é o seguinte. Vamos pegar o K, para ficar parecido com as notações acima, né? Vamos pegar o K como sendo os racionais e vamos pegar o Y como sendo I e raiz de 5, né? Então observa o seguinte, né? Tipo, para fazer aquela construção, basicamente só tem graça quando você pega o Y fora de K, né? Tipo, quando não tem interseção, né? Mas pode ter interseção, mas o importante é ter gente de fora, tá? Então, conforme a gente observou lá em cima, né? O que seria o nosso K de Y, né? Aqui seria o nosso Q de I raiz de 5, tá? E a princípio ele tem que conter, esse K de Y, que é o nosso QI raiz de 5, ele precisa conter tanto Q, né, quanto o Y, né, que é conter o elemento I, né, e o raiz de 5, tá certo? E todas as combinações, né, de tudo, de maneira, combinações com soma, produto, tudo, né? Então, além de conter cada conjunto separadamente, né, por exemplo, vai ter que conter o I raiz de 5. I vezes raiz de 5. Então, esse cara também está lá dentro, tá? E então, esse subcorpo aqui, né, que I raiz de 5, precisa conter também, né, todos os elementos da seguinte forma. Então, já que estamos analisando todas as combinações, né, então precisa conter P mais Q, que multiplica I, né, mais R, que multiplica raiz de 5, mais SI raiz de 5. Ó,
Lembra lá do nosso polinômio do início? Olha ali as raízes surgindo aqui, tá? Lembrando, né, que P, Q, R e S são elementos racionais, tá certo? Bom, vamos dar um nome para isso, né? Vamos chamar esse conjunto aqui de L, tá? Então, vamos chamar esse cara aqui de L, tá certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Se se a gente mostrar, né, na verdade, que esse L é um subcorpo de, de C, tá certo? Esse L necessariamente vai ter que ser igual ao nosso K de Y, né? Que é o Q e raiz de 5, tá bom? Então, vamos lá, né? Primeira coisa é o seguinte, que note que o L, fazendo as contas lá de anel, né, tudo, né, ele é um subanel de C. E só um subanel? Não, tem mais coisas, né? Então ele é um subanel com unidade, né, comutativo e sem divisor de zero, tá? Então, com unidade, vírgula, comutativo e sem divisores de zero. Certo? Então, para a gente mostrar que o L é um corpo, né, só resta mostrar que ele possui inverso multiplicativo, tá certo? Ou seja, dado um alfa, então resta mostrar que dado um alfa diferente de zero, então alfa menos 1 está dentro de L também, tá certo? Então vamos pegar esse alfa de maneira genérica, né? E diferente de zero. Então, o alfa vai ser, vamos pegar dessa maneira aqui, ó, P mais QI mais R raiz de 5 mais SI, que multiplica a raiz de 5, tá? E vamos fazer as seguintes considerações. Primeira consideração aqui é o seguinte, vou colocar a caneta aqui, se P for diferente de zero ou Q diferente de zero ou R diferente de zero ou S diferente de zero, então alfa é diferente de zero. Ou seja, tipo, se pelo menos um, né, dos elementos aqui racionais, né, forem diferentes de zero, então implica que o nosso alfa ele tem que ser diferente de zero também, tá? Muito bem, vamos mostrar isso, né, pela contrapositiva, né? Então, suponha que, na verdade, o alfa ele é igual a zero, né? Então, P mais QI mais R raiz de 5 mais SI raiz de 5, isso tudo é igual a zero, tá bom? Bom, se isso tudo é igual a zero, vamos organizar aqui dessa outra maneira, né? Que é só separar os termos aí pela igualdade. A gente vai ter isso aqui. Tá? Aí eu organizo tudo que tem I, tudo que não tem I do lado esquerdo e tudo que tem I do lado direito. Tá certo? Bom, aí eu observo o seguinte, né? Que tanto esse número aqui
quanto esse número aqui são números reais, tá certo? Então, para que essa equação seja satisfeita, a gente precisa do seguinte, né? Que tanto o P mais R que multiplica a raiz de 5 vai ter que ser igual a zero, quanto o Q mais S raiz de 5 igual a zero, tá? Então, dessa maneira, o que que a gente tem, né? O seguinte, vamos fazer o primeiro caso aqui e o outro vai ser análogo, tá? Então, se a gente supor que o R aqui é diferente de zero, o que que a gente tem? A gente tem o seguinte, né? Então, o raiz de 5, a gente pode escrever ele como sendo menos P dividido por R, né? E aí a gente tem um absurdo, porque a gente está mostrando que o raiz de 5 é racional, tá? Então, e da mesma forma, né, a gente pode usar esse argumento com esse outro termo aqui, né? E aí, assim, a gente verifica o quê? Que então, nesse caso, o R vai ter que ser igual a zero, e se o R é igual a zero, implica que o P é igual a zero. E se a gente repetir o mesmo argumento aqui para essa outra equação, a gente vai verificar que tanto o Q, né, quanto o S também tem que ser igual a zero. Tá? Então, acabamos de provar pela contrapositiva, né? Se a gente supor que o alfa é igual a zero, então cada um dos termos aqui, né, P, Q, R, S, também tem que ser iguais a zero. Certo? Beleza, então, uma vez que a gente garantiu, né, que pelo menos um deles é igual a zero, vamos propriamente mostrar agora que o inverso está lá dentro, né? Então, vamos mostrar aqui. Aí agora a gente vai fazer uma série de truques. O primeiro truque que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos chamar de M um subconjunto aqui de L da seguinte maneira aqui, ó. Subcorpo, né? Eu falei, tava meio com cuidado aí, mas é subcorpo também. Então, tá. Então vamos lá, né? Então a gente pode escrever, por exemplo, o alfa em termos, né, desse conjunto M, né? Então a gente pode escrever o alfa como sendo, por exemplo, x mais y raiz quadrada de 5, onde o x, né, ele vai ser P mais IQ, ou P mais QI, tá? E o y, né, vai ser R mais IS, ou SI, né? Aqui eu escrevi meio trocado, mas tá, beleza. Tá bom? E os dois estão dentro de M, né? Ok. Aí agora a gente vai definir um cara auxiliar, que a gente vai chamar de beta, que meio como se fosse o inverso, de certa maneira, e aditivo, né? É só nos termos raiz de 5 aí do alfa, né? Então vamos chamar de beta. Então vou falar assim, ó, seja beta igual a P mais QI menos R raiz de 5 menos SI raiz de 5, tá? Em termos de M, isso aqui vai ser igual a x menos y que multiplica raiz de 5, certo? Muito bem, então quando a gente pega e multiplica o alfa pelo beta, isso aqui vai dar para a gente x mais y raiz de 5, que multiplica por x menos y raiz de 5. E aí você tem o que, né? Que vai ser o quadrado desse, né? Menos o quadrado desse daqui, né? Que vai ser 5y ao quadrado. Bom? Beleza. Aí vamos fazer o seguinte, vamos chamar esse cara aqui de Z, só para facilitar um pouquinho
as continhas aí desse truque, tá? Então, uma vez que a gente chamou aquele cara de z, né, que é o x² menos 5y ao quadrado, a gente tem que z, ele pertence a m também. Tá certo? Bom, e como o alfa e beta, alfa é diferente de zero e consequentemente o beta também é diferente de zero, segue que o z ele é diferente de zero também. Tá bom? Se o z é diferente de zero, então a gente pode pegar essa expressão aqui que a gente chamou de alfa beta, que é igual a z, e multiplicar tudo por... Deixa eu ver o que dá certo. Vamos começar multiplicando por z a menos 1, né? A gente multiplicar aqui por z a menos 1. Então, está dentro de L, né? Então, eu vou ter alfa beta z a menos 1, que é igual a 1, tá? E agora eu vou multiplicar tudo por alfa menos 1. Então, multiplicando tudo por alfa menos 1, eu vou ter que isso aqui tudo vai dar... eu vou botar em evidência alfa menos 1 aqui. Vou ter que alfa menos 1, multiplicando tudo aqui que é tudo comutativo mesmo, né? Então tanto faz, né? Então eu vou ter que isso aqui vai ser igual a beta z menos 1. Tá certo? Bom, como, agora voltando para o z, né? Como o z pertence a m, então existem o IV, né, pertencentes a M, tais que Z é igual a U mais VI. Tá? Agora vamos fazer com o Z algo parecido que a gente fez com o alfa quando a gente criou o beta, né? Então vamos criar um outro carinha aqui chamado W, que vai ser U menos VI. Tá? Então, repetindo o que a gente fez com alfa e beta, né? Quando a gente multiplica Z com W, né? Vai dar o quê? Vai dar U quadrado menos, desculpa, mais V quadrado, tá? Perdão, não dá menos, né? Não dá mais, porque tem o izinho aqui, tá certo? Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Tudo certo aqui, só que aqui é mais, viu, gente? Porque eu esqueci do izinho, tá? Então, o Z é com mais, tá? Mais, beleza. Muito bem, né? Então, como esses caras aqui estão dentro de M, né? Tá tudo sendo elevado ao quadrado, então a gente tem que isso aqui é racional, tá? Porque só lembrando, né, que o M ele é tipo isso aqui, né, com os caras dentro de Q, né? Mas aí como eu estou elevando tudo ao quadrado, né? Então o I meio que desaparece, né? Então beleza, né? Agora é só juntar tudo que a gente tem até agora e fazer o seguinte. Então a gente tem o que, né? Que Z a menos 1 vai ser igual a... vamos fazer o seguinte, vamos voltar à expressão lá, que eu acho que é mais fácil do que fazer direto. Então aqui a gente tem U quadrado mais V quadrado, tá certo? Aí eu quero isolar o Z menos 1, né? Então o que eu faço? É só eu
multiplicar tudo por z menos 1, né? Então, o z menos 1 passaria para o outro lado, né? E essa expressão aqui passaria a menos 1 para o outro lado também, né? Então, ficaria z menos 1, que vai ser igual a u quadrado mais v quadrado menos 1, que multiplica w, tá? Por sua vez, como isso aqui está em Q e multiplica alguma coisa que está em M, então isso aqui tudo continua em M, tá? Beleza, então, para finalizar, a gente tem o que, né? Que alfa menos 1 é o que, né? É beta que multiplica z a menos 1, tá certo? E aí, como o z a menos 1 está em M e M está dentro de L, né? Então a gente tem que isso aqui tudo está dentro de L. Então, maravilha, né? Conseguimos mostrar que o inverso está dentro de L, dando esse monte de rodeio, né? Mas foi necessário para facilitar um pouco as contas. Muito bem, então vamos dar mais alguns exemplos, né? Agora uns exemplos um pouco mais curtos, né? Esse exemplo aí foi o exemplo número 1. Vou colocar um número 1zinho aqui. Tá, agora vamos para o exemplo número 2. Na verdade, é só mais a gente verificar, na verdade, né? Só contestar, constatar um fato aqui, na verdade, né? Contestar, não, constatar, na verdade. Então, se a gente pegar o subcorpo, por exemplo, RI de C, esse RI aqui, ele vai ser o quê, né? Repetindo os passos que a gente fez aí parecido com esse exemplo aí, o que a gente viu anteriormente, né? O RI, ele vai ser um corpo que vai ter essa cara aqui, ó, vai ser x mais yi com xy pertencente a R, que vai ser basicamente C, né? Então, nesse caso, a gente tem o C também pode ser escrito dessa outra maneira, né? Tá certo. Então, tá certo? Então, o próximo exemplo é o exemplo 3, que o subcorpo P igual a P mais se repetir também os mesmos passos, né? Esse subcorpo aqui de R, ou de C, no caso, é igual a isso aqui, tá? E agora o último exemplo, ele serve para a gente ver que nem tudo que a gente escreve de certa maneira vai ser igual às coisas que estavam aparecendo, né? O que significa isso, né? Que nem sempre, por mais que os exemplos que a gente tenha mostrado, alguns acusem isso, né? Mas nem sempre é verdade que um subcorpo K alfa possui elementos da forma J mais K al, deixa eu mudar aqui, eu vou botar J, vou botar aqui um Pzinho aqui, Pzinho alfa com
J e Pzinho em K. Tá certo? Bom, vamos seguir esse exemplo aqui, que vai servir para mostrar que, infelizmente, nem todos possuem essa cara, né? Que a gente vai ver que tem a ver também com multiplicidade de raiz, né, de polinômio, que vai ficar claro nas próximas aulas. Então, vamos lá, né? Se a gente pegar essa extensão aqui, RQ, e vamos pegar o alfa como sendo raiz cúbica de 2, tá? Então vamos considerar o que seria, né, o Q alfa nesse contexto, né? Que é o Q raiz cúbica de 2, tá? Bom, então vamos seguir com as contas aí, né? Então, como o Q alfa é um subcorpo, né, de R, então ele tem que conter todas as combinações de seus elementos, né? Então ele tem que conter, por exemplo, alfa ao quadrado. Então, note que alfa ao quadrado pertence a Q alfa, tá? Lembrando que alfa é a nossa raiz cúbica de 2, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar que alfa ao quadrado vai ser diferente de j mais p alfa, tá? Para qualquer j e p pertencente a q, tá certo? Então a gente vai mostrar que mesmo esse elemento estando lá dentro, né, o alfa quadrado, ele não pode ser escrito dessa forma, j mais p alfa. Bom, por quê, né? Bom, vamos supor que a gente possa escrever, né, e chegar numa contradição. Então, suponha, né, que existem j e pzinho racionais, tais que o nosso alfa quadrado igual a j mais pzinho alfa. Beleza, o que a gente faz agora? Vamos multiplicar essa equação por alfa. Então, eu vou ter aqui, ó, alfa ao cubo, que vai ser igual a j mais p alfa, multiplicado por alfa, tá? Repara o seguinte, né, que como alfa é a raiz cúbica de 2, se eu elevo ao cubo, né, eu vou ter que isso aqui vai ser igual a 2, tá? E aqui eu só vou distribuir, então aqui eu vou ter j mais... Desculpa, faltou o alfa ali, né, já que eu estou distribuindo, né, j alfa mais p alfa ao quadrado. E vou reescrever novamente aqui o que é o alfa quadrado. Então, acho que é mais fácil escrever aqui embaixo. Vou colocar aqui que j alfa mais p, e alfa ao quadrado é o j mais p alfa. Tá, vamos distribuir tudo de novo. Então aqui eu vou ter pj mais p ao quadrado alfa, tá certo? Beleza, e agora? Agora vamos fazer o seguinte, vamos isolar o alfa. Então aqui a gente vai ter pj mais j mais p quadrado alfa.
Então, no fim das contas, o que a gente fez, né? A gente mostrou que 2 é igual a essa expressão aqui. Tá certo? Muito bem. Então, repara o seguinte, né? Como o alfa ele é irracional, tá? A raiz cúbica de 2. Então, para isso, para essa equação ser verdadeira, né? A gente tem o seguinte. Vamos ajustar aqui. Só escrever, né, o que a gente colocou. 2 igual a Pj mais J P quadrado alfa, tá? Aí só vamos copiar isso aqui para a próxima lousa. E aí vamos juntar tudo aí. Vamos juntar o que tem alfa e o que não tem alfa, né? Juntando o que tem alfa, desculpa, o que não tem alfa, né? Então a gente vai ter que 2 menos PJ é igual a J mais P quadrado alfa. Então, ó, repare bem o seguinte, isso aqui pertence aos racionais, certo? Então, para essa equação aqui só tem solução se acontecer o quê, né? Tipo, imagina o seguinte, né? Que aqui eu tenho esse cara aqui racional mais zero que multiplica mais zero que multiplica alfa. Assim como aqui eu tenho zero mais isso aqui que aparece, tá certo? Então, para essa equação realmente fazer sentido, então a gente tem que 2 menos PJ é igual a zero e J mais P quadrado é igual a zero, tá certo? Então, aqui é o seguinte, né? A gente tem dois casos para o P, né? Se o P for zero, a gente tem que 2 é igual a zero. Então, temos uma contradição aqui, né? Então, o lance é supor que o P é diferente de zero, né? Então, se o P for diferente de zero, o que a gente tem? A gente pode pegar isso aqui, né? E isolar o J, né? Então, eu tenho que o J, ele vai ser igual a 2 dividido por P. E se eu jogar esse J aqui nessa equação aqui de baixo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que 2P mais P quadrado é igual a zero, tá? Então, multiplicando tudo por P, a gente vai ter que 2 mais P ao cubo é igual a zero, tá? Então a gente tem o que, né? Que P ao cubo é igual a menos 2. Tá? E isso, o que acontece, né? Isso meio que contraria, né, o fato de a gente estar supondo que o P, né, pertence aos racionais, né? Porque aqui eu tenho o quê, né? Que quando eu tiro a raiz cúbica disso, né, eu vou ter que P vai ser igual a raiz cúbica de menos 2, né? Que aí já dá um negócio bem estranho. Tá certo, gente? Então, com isso, né, a gente mostrou que, de fato, né, o alfa quadrado não pode ser escrito da forma P mais... como é que eu coloquei mesmo lá? É J mais P alfa, né? Que, na verdade, a gente vai ver que o Q alfa, ele é um pouquinho maior, né? Ele vai ser algo
dessa forma aqui, ó. Tá certo, gente? Então, por enquanto é isso. E na próxima aula a gente continua falando um pouco mais de extensões de corpos, né? E aí a gente vai introduzir um tipo especial de extensão, que é conhecido como extensão simples. Tá certo? Então, até a próxima.